frustração. Hoje começa um novo tempo da manifestação sobrenatural do meu espírito. É Deus falando. Falarei contigo através de sonhos e visões noturnas. Te darei palavras de sabedoria e de discernimento de espíritos. Isso é a coisa que eu parei, eu digo, Senhor, é o que eu quero, é o que eu preciso. Deus vai te dar noite. É um dos discernir espíritos. Hoje nós estamos cegos, a gente... você vai ler isso tudo depois, diante do Senhor, vai dizer, eu quero isso. Quem recebe essa palavra? Através da noite, visão, parece que você vai estar dormindo, né? Vai receber o que hoje a igreja mais precisa. Porque a confusão... Aliás, ele disse que a igreja dele está enferma. Eu digo, eu sei, Senhor, eu estou vendo. Receba sabedoria e discernimento de espírito. Pois tenho muito que realizar no meio da minha igreja, completando, diz o Senhor. Este ano será curto demais para tudo quanto tenho planejado para a minha igreja gloriosa, diz o Senhor. A igreja do Senhor é gloriosa. Meu Espírito, ouça isto, te revelará coisas práticas e espantosas. Coisas surpreendentes para a mente natural. Fenômenos sobrenaturais desafiarão as leis naturais para que muitos vejam o meu poder e deem glórias ao nosso Deus eterno, diz o Senhor. Como resultado disso, atrairei muitos a mim, diz o Senhor, e os levarei para o meu reino eterno, que será brevemente estabelecido neste mundo, onde haverá verdadeira justiça, paz e alegria incomparável, diz o Espírito do Senhor. Amém, Jesus. Minha voz será audível e inconfundível ao teu coração. Amém. E aos teus ouvidos. Amém. Uma voz serena, voz de autoridade e voz de comando. Não dá tempo para mastigar tudo agora. Meus servos prudentes, porque tem servos imprudentes, ok? Então, primeiro aqui, meus servos prudentes cumprirão minhas ordens sem relutância ou dúvida, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente ouve de Deus, será que foi Deus, será que não foi? Vou fazer, tenho, né? Não é isso? Ele está dizendo que agora a voz dele vai ser tão clara, audível, sobrenatural, que os servos prudentes vão sair na mesma hora e vão cumprir, e os sinais e o sobrenatural vai acontecer. Não vai haver o que nós falamos, falta de fé. Será que vou? Não, não. Cumprirão sem relutância. Deus fala o que Ele quer, né? Eu não sei porque que eu escrevi isso aqui. A minha mente natural queria até... Eu falei, Deus, tudo bem. Olha só. Os reinos e nações deste século experimentarão um grande colapso econômico jamais visto na história dos homens. Acordos políticos serão quebrados da noite para o dia. Muitos homens poderosos e influentes serão atormentados nos seus corpos e nas suas almas, pois eles não têm o selo de Deus nas suas frontes. Eles serão alvos da minha ira antecipada.
A ganância e cobiça por poder destruirá suas vidas fúteis. Eles serão tomados de desespero e de desprezo, e não terão quem os possa levantar. Minha justiça será executada sem demora. Outro ponto. Uma vida plenamente dirigida pelo meu espírito é mais excitante e importante do que toda a cultura e sabedoria deste mundo. Trabalhar para mim e por mim é mais gratificante do que qualquer reconhecimento e louvor de homens. Além disso, estou às portas, venho sem demora, para retribuir a fidelidade e a abnegação por causa de mim e da minha obra, diz o Senhor dos Senhores. Muito em breve, a trombeta de Deus será tocada, para começar um mundo novo, onde haverá uma íntima, profunda e verdadeira comunhão com o verdadeiro e único dono deste mundo. Não há tempo a perder. Aos servos imprudentes, diz o Senhor. Eu não vou pedir para ninguém dizer amém não, porque senão é muito chato, né? Agora a palavra é aos servos imprudentes. Fujam dos prazeres fúteis e passageiros. Fujam. Não procurem acumular riquezas pessoais a fim de garantir o futuro, pois eu mesmo sou a sua garantia e o seu futuro. Eu sou aquele que muda os tempos e muda as circunstâncias. Somente aqueles que estão inteiramente nas minhas mãos é que estarão seguros. Para estes, o futuro e a eternidade comigo, em regozijo, paz e comunhão total. Portanto, coloquem seu foco em mim e no meu reino que está por vir. Preparem-se para a minha vinda. Estejam preparados para uma nova vida, que será muito gloriosa, onde todas as coisas serão restauradas no meu reino. Vocês contemplarão a beleza e a grandeza da minha recriação. Filho meu, ignore suas lutas e dificuldades. Ande no meu espírito e no temor da minha palavra, e o teu gozo será completo. Ouça isto agora. Servos sedentos da minha palavra e do meu espírito de vida baterão as tuas portas, a tempo e a fora de tempo. Mas eles serão inundados com os rios de água viva que fluirão do teu espírito manso e humilde. Eles receberão quem? Deus está dizendo que vai mandar servos dele encontrar você na sua porta, na sua casa, onde você estiver. E diz aqui, estes servos, através de você, sobrenaturalmente, vão receber isto. Eles receberão, estou lendo, pelas tuas palavras, espírito de sabedoria para tomarem decisões certas. Você imagina alguém dizendo: irmão, eu tenho essa situação, não sei o que fazer, tal. Você não vai gastar muito tempo não. Deus vai te dar um espírito de sabedoria, você vai dizer: faça isto. E eles vão tomar a decisão certa.
eles receberão espírito de moderação para dominar desejos pecaminosos. Você vai dizer, receba da parte de Deus isso, e a pessoa vai sair e sobrenaturalmente vai acontecer. Espírito de poder para combater e vencer os obstáculos colocados por homens maus e por espíritos malignos. Espírito de amor para cuidar dos que foram vítimas de abusos e de maus tratos. Espírito de alegria para contagiar aqueles que estão em profunda depressão e desprezo. Espírito de temor a Deus para viver a vida da igreja com integridade e simplicidade de alma. É hoje o que a igreja mais precisa. A tua sombra, ou seja, acraseado, sob a tua sombra, iluminarás os caminhos destes errantes de espírito. Isso é depois eu me lembrei, isso é uma frase que está na Bíblia. Os que erram de espírito. E Deus está dizendo que perto de você estas pessoas serão iluminadas, porque elas são errantes de espírito. Elas não sabem o que fazer, fazendo com que eles voltem a andar com o meu espírito, e não segundo os desejos da alma, ou conforme a lógica da mente natural. Eles trocarão o medo e a insatisfação pela certeza e o contentamento. Essa palavra veio no dia 7, conforme eu acabei de falar para os irmãos. Eu me lembro, já era tarde, e eu senti mesmo que Deus não ia falar mais nada. Eu peguei e fui dormir, e quando eu vi já estava acordando no dia seguinte. Passaram-se alguns dias, e antes deixa eu tomar um copo d'água. No dia 19 de janeiro, ou seja, de 7 a 19, são 12 dias depois, aconteceu outra coisa. Eu escrevi aqui: no dia 19 de janeiro de 2013, após estudar e meditar na palavra, eu estava meditando, orando, eu estava no meu escritório também lá, estava no computador, sei lá. E veio à minha mente, olha só, quando você está estudando, vem na mente a lembrança de uma visão que um pastor amigo meu, Mário Bertoni, lá dos Estados Unidos, olha só, eu estava interessado, eu ia ficar lembrando de Mário, visão? Não, mas eu estava lá orando e Deus me lembrou de uma visão que eu acho que eu nem comentei muito essa visão, eu nem comentei no dia em que aconteceu isso, porque a hora era essa. Então eu coloquei, pelo meu pastor amigo meu, Mário Bertoni, teve um pouco antes de eu deixar os Estados Unidos e voltar para o Brasil, num dos nossos encontros bíblicos. Eu me lembro... Mané você. Eu me lembro que nós estávamos na casa do pastor Miguel, que eu dei aquela palavra, eu não sei quantos ouviram, foi o clique mais clicado da palavra naquele dia, e por acaso ele estava lá, tinha umas, sei lá, 40, 50 pessoas lá, e eu estava falando, me dando uma palavra de despedida porque eu vinha para cá. Olha só, eu fui lembrar isso de noite. Aí, quando eu acabei de dar a palavra, ele veio me contar uma visão. Mas deixa eu ler, senão vai demorar ainda. Eu já estou quase acabando. Hoje você vai sair mais cedo daqui. Então, quando acabou aquela despedida profética, ele pegou e me chamou e falou o seguinte, as palavras dele foram as seguintes:
foram as palavras menos empolgativas e demorou o tempo que eu vou ler. 4 frases. Mas Deus, parece que eu não dei muita bola. Né? A gente sempre quer uma coisa sensacional, toca aí, tá, fogo. Ei, Deus é um Deus simples. A gente que enfeita o pavão. O pavão já é bonito, não precisa enfeitar pavão. As palavras dele foram as seguintes. Júlio, ele me chamou no canto, todo mundo estava lá meio chorando, isso aqui, não estava. Ele falou, Júlio, enquanto você falava a respeito da palavra e visão profética a respeito da sua ida para o Rio de Janeiro, o Senhor me deu a visão de 3 montanhas, uma ao lado da outra. E por cima delas vinha uma fonte de água que descia sobre ela até que finalmente ela alcançava o mar. Eu falei, hã? É, só isso. Eu falei. Tanto que eu nem comentei, eu já tinha desligado a internet e tal, mas, sei lá, poucos minutos depois, quando ele me deu essa palavra, no momento em que eu estava falando da possibilidade da gente fixar a residência lá em Teresópolis, porque veja só, eu estou 17 anos nos Estados Unidos. De repente Deus manda a gente ir, e eu não sei para onde vou, aonde tem, como vou me... Deus está falando, eu estou só arrumando as minhas coisas, e de repente já estou me despedindo, e as pessoas perguntam, você tem isso, tem aquilo? Eu falei, vai morar onde? Eu falei, não sei, Deus está mostrando Teresópolis, mas também tem Barra, tem o... Você sabe aquela confusão que você fica? E ele fala, 3 montanhas, né? E eu estava falando, bem, eu vou para Teresópolis, mas para onde? Já tem algum lugar? Tem alguma igreja? Eu falei, não tem nada. Você sabe que, agora eu entendo, Paulo disse, nós somos loucos, e vocês sabem. Porque quando a gente faz a vontade de Deus e anda por fé, a mente natural vai dizer, cara, ninguém faz isso, tem que ser previdente, pé no chão, e não sei o que. Vai largar os seus netos? Vai largar eles? Parece que tem gente que te bota mais para baixo. E ele falou isso e eu estava falando, eu estou pensando, vou para Teresópolis, que é uma cidade na serra, 1.500 metros de altura do nível do mar. E quando ele me falou dessa visão, eu já fui comer alguma coisa, na mesma hora eu me lembrei, e esse pastor é de São Paulo, ele mora lá já há vários anos, ele não conhece nem o Rio, nem é um paulista daquele, desse daqui não importa. E ele não sabe nada. E na mesma hora eu comecei a pensar, isso é uma confirmação de Teresópolis, 3 montanhas. A primeira que me veio na mente foi o Deus de Deus, que está óbvio, claro, né? Ou seja, Deus está confirmando que é para lá mesmo. E tem um outro monte, uma montanha ao lado, que chama-se Pedra do Sino. Se não me engano, a terceira, a última, é uma pedra branca assim que parece um capacete, chama-se capacete do soldado. Eu falei, você imagina eu, de noite, vindo esses pensamentos na minha mente, de uma coisa que aconteceu já 4, 5 meses atrás, e tal, eu comecei também a escrever, e nessa hora eu tive, realmente eu disse agora, tive convicção que Deus iria nos dar uma unção especial. Eu escrevi aqui, veja só, eu escrevi isso. Muita gente já me acha louco, me acha que eu nem sou pastor, que o pastor não se veste assim, não fala assado, não isso e aquilo. Então eu contando essas coisas, então, mas é bom que eu não me importo. Tem gente que se importa a respeito da sua atitude, isso, aquilo. Eu não tenho problema, porque Deus conhece o meu coração e Ele sabe. Então, eu começando escrevendo sobre estas coisas, eu vi que estas 3 montanhas que ele falava, era uma figura do Pai, que é o dedo de Deus,
do Filho, que é Jesus, que é o capacete da salvação, e a pedra do sino é o Espírito Santo, porque sino serve para chamar a atenção, para falar alguma coisa. Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam concordando que nós deveríamos ir para Teresópolis, e tanto eu disse, vamos logo. Quando? Eu já queria empurrar um pouco mais adiante, eu digo, não, é agora, tem que comprar passagem, tem que fazer isso, aquilo, como? Aí falei, é agora, a hora de ir agora. Eu estava me despedindo, mas eu ainda pensava ficar mais algum tempo. Mas com a visão tão simples, eu comecei a entender, a hora é essa, o sino do Espírito está tocando, o Senhor está lá e Deus está apontando. Então, juntando esses fatos que eu acabei de falar aqui agora, eu entendi que o nosso novo ministério, porque eu estava saindo de lá depois de 17 anos, passei por várias fases lá, iria realmente começar a partir de Teresópolis, porque lembra, a água, a unção vinha de cima da montanha até o mar, ok? E como eu falei na palavra de despedida, eu tenho que fazer menção disso. Naquela palavra, eu já estava, como eu disse, eu estava 1 ano e meio tentando vir para cá. 1 ano e meio, juntando meus bagulhos, tal, isso e aquilo, e as pessoas, você não vai, você não vai, você não vai. E foi interessante que uma irmã que morava na Itália, uma brasileira, ela me mandou um e-mail, ela ainda estava na Itália, ela disse, olha pastor, irmã Elizabeth, ela é tia de é uma irmã muito de Deus, ela é uma irmã de oração. Então ela ainda estava na Itália, ela disse, pastor, quando eu vi, que ela segue pela internet, quando eu vejo as suas aulas, eu senti que era hora também, olha que responsabilidade, de sair da Itália e voltar para o Brasil, para Belo Horizonte. Eu falei, uau, que coisa. Então eu já vou no próximo mês. E ela me mandou uma palavra de um texto, que eu peguei o texto, puxa, eu fiquei quase 8 meses, 10 meses sem ler aquele texto. Ela me deu um texto que eu vou ler agora, que eu usei no dia da minha despedida. E você sabe de uma coisa? O texto, ele é literal. Alguém ouviu? Alguém não ouviu isso? Não ouviu? Todo mundo ouviu? A palavra de despedida que eu dei da última vez? Todo mundo ouviu pela internet? Eu estava lá? Sim ou não? Não. Quem não ouviu? Então levanta a mão. Então é por essa razão que eu vou ter que ler. Eu vou ler o texto. E quando eu li esse texto lá, as pessoas começaram até a chorar. Começaram a ver que realmente Deus estava confirmando literalmente, porque foi um texto da palavra de Deus em Deuteronômio, que eu vou ler aqui. E ele foi tão literal, embora Moisés esteja falando com o povo de Israel, na situação que era idêntica. Eu amo a palavra de Deus porque ela é específica, ela fala, e Deus fala assim, tão claro, e fala no nosso espírito também. Então, um dos textos que eu usei naquele dia foi o texto que ela me deu, está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo de 6 a 8. Você vai dizer, o que tem isso a ver com a palavra